Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde. O diabetes tipo 2 tem crescido mundialmente. Para os portadores da doença, os cuidados com a saúde bucal são muito importantes. O problema favorece o aparecimento e agrava o desenvolvimento de doenças periodontais. Os altos níveis de glicose no sangue ajudam o crescimento das bactérias na boca, criando um ambiente propício para o surgimento das doenças gengivais. Desde os 16 anos de idade, Margarete convive com a diabetes tipo 2. Problemas na visão e emagrecimento foram indícios da doença. Através de uma inflamação na raiz, ela também perdeu 3 dentes. Eu espero que a diabetes não tire mais nenhum dente meu, porque tudo é causado por ela. Tudo que a gente tem no organismo é causado pela diabetes. Aqui no Centro Integrado de Hipertensão e Diabetes, a professora faz a prevenção das doenças periodontais. A relação dos problemas bucais não diz respeito somente ao diabetes tipo 2. Ele diz respeito também ao tipo 1. Embora que no tipo 2 eles se tornem mais graves, porque é o diabetes que vai ser diagnosticado mais tarde, e os efeitos ou os problemas dentais vão ser mais acentuados. Seu Américo faz questão de exibir o sorriso. Quando descobriu a doença, há 10 anos, tratou logo de cuidar da saúde dos dentes. Faz revisões das obturações e limpeza com regularidade. Além de tudo isso, não esquece a lição de casa todos os dias. Pela manhã cedo eu sempre escovo os dentes após as refeições e procuro sempre o dentista. 6 meses eu estou sempre aqui. Para quem tem diabetes, os cuidados necessários para prevenir cáries e inflamações na gengiva devem ser uma obrigação. Escovação correta, porque às vezes se tiver a escova, mas não souber escovar corretamente, ele não vai obter uma boa higiene bucal e assim também uma boa saúde bucal. O uso do fio dental é indispensável, pelo menos uma vez ao dia, e um enxaguatório bucal que para o diabético ele tem que ser sem açúcar, de preferência uma fórmula preparada com flúor. E a gente recebe agora aqui no estúdio a nutricionista Marília Holanda. Ela também trabalha lá no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão e vai falar um pouco mais com a gente sobre um assunto muito importante relacionado ao diabetes, que é a alimentação, né, doutora Marília? Qual o peso da alimentação, tanto no diabetes tipo 1 como no tipo 2? Tem diferença, assim, com relação à alimentação desses dois tipos da doença? A alimentação balanceada, que é essa alimentação que o paciente diabético deve consumir, é imprescindível no tratamento do diabetes tipo 1 e também no tratamento do diabetes tipo 2. Só se estabelece um bom controle glicêmico com a alimentação saudável, tanto no diabetes tipo 1 como no diabetes tipo 2. E como é que é a dieta da pessoa que tem diabetes? Ela é uma dieta diferente, por exemplo, da que o nutricionista passa para uma pessoa que quer emagrecer ou que quer manter um peso saudável? A alimentação para o paciente diabético não difere da população em geral, desde que ela realmente seja essa alimentação saudável. Aqui nós podemos apresentar o prato saudável, que é assim que deve se constituir a alimentação do diabético. Basicamente, você tem que ter diariamente na sua alimentação o grupo de alimentos. Os alimentos construtores, os alimentos protetores, os alimentos reguladores e os alimentos energéticos. Para eu ter essa alimentação balanceada, eu preciso ter uma variedade nos meus alimentos. É essa alimentação saudável para a população em geral e também para o paciente portador de diabetes tipo 1 e tipo 2. E o que confere um bom status glicêmico é com essa alimentação saudável. Então, essa questão da glicemia, ela pode, dependendo do caso da diabetes, pode ser controlada com uma boa alimentação, sem precisar recorrer a uma medicação, por exemplo? Marina, costumeiramente, nas nossas atividades de educação, no Centro de Diabetes, eu costumo afirmar isso, que você pode tratar diabetes em algumas situações específicas sem medicamento, mas sem alimentação saudável nunca vai existir essa situação. E o prato, a gente está com os exemplos aqui do prato do diabético, né? A gente tem um prato aqui de almoço, né, doutora Marília, a gente pode mostrar aqui rapidamente, e um prato de lanche de fruta, né, que a gente tem aqui os dois exemplos.
O prato de almoço eu estou vendo aqui que está bem recheado, né? Tem arroz, tem feijão, tem cenoura, tem vagem, brócolis, pepino e um frango, uma carne, né? Sim. Então, é um prato bem servido, né? Seria mais ou menos nessas porções ou vai variar de acordo com cada pessoa? Como regra geral, o prato saudável, eu vou ter que ter uma fonte de carboidrato, e aí está representando o arroz. O carboidrato se faz necessário também na alimentação do diabético. Agora, precisa ter o cuidado do controle da quantidade a ser consumida. Então, o prato saudável se compõe como o arroz ou feijão. Importante ter fontes de vegetais na forma crua e na forma cozida. Na forma crua, pelo fato de ter boa quantidade de fibras, fica uma quantidade mais liberada. Você pode consumir uma quantidade à vontade, ao seu gosto, em termos de vegetais crus. O vegetal cozido, de regra geral, a gente recomenda uma porção de 4 colheres de sopa, que aí já é a quantidade de carboidrato que se faz necessária. E precisa acrescentar uma fonte de proteína, né? Uma proteína de alto valor biológico. Como exemplo, o peixe, né? O frango, a carne magra, deve estar presente nesse prato saudável. E como é que convence uma criança que tem diabetes a não comer brigadeiro, por exemplo, bolo na festa do coleguinha? Como é que faz esse trabalho nutritivo? A nutrição, né, a boa nutrição se estabelece com um processo de educação nutricional. Então, se faz necessário as informações, né, o conhecimento da doença, o conhecimento do valor da alimentação no controle do diabetes, e a partir daí a gente pode flexibilizar essa alimentação. É importante considerar que o alimento não representa somente o valor nutricional, quanto ele tem de carboidrato, quanto ele tem de proteína, quanto ele tem de gordura. É importante que a gente considere também os outros aspectos que o alimento representa, né? Aquele alimento hedônico, aquele alimento que lhe dá prazer. Como exemplo você falou agora, né? O brigadeiro para a criança, que poderia caracterizar o alimento hedônico, o alimento prazeroso para ele. A gente pode flexibilizar essa alimentação. Na criança com diabetes tipo 1, existe uma ferramenta de trabalho quanto à nutrição, que seria a contagem de carboidrato. Então você poderia incluir e realmente cuidar com a administração da insulina correta. E agora, o que é importante? Não perder o eixo da alimentação balanceada, e seria uma alternativa de cardápio, tá? Nesse cardápio, no momento do lazer, no momento da confraternização, mas que não seja a prática diária o consumo de alimentos com açúcar. E o que pode acontecer se a pessoa não consegue seguir isso direitinho, de vez em quando derrapa ali, não consegue ter essa alimentação ou não segue de jeito nenhum uma alimentação saudável? O que pode acontecer com o paciente diabético? Aí caracterizam duas situações distintas. Se ele tem, né, a prática da alimentação saudável e em alguns momentos ele flexibiliza, né, consumindo um alimento que não seria tão adequado, não traria um prejuízo tão grande para a saúde dele, para o controle metabólico dele. Agora, se permanentemente ele está com essa alimentação indevida, não balanceada, seguramente esse mau controle metabólico vai levar a complicações do diabetes. E é isso que o profissional de saúde, enquanto o nutricionista, que ressalta bastante esse aspecto, trazer para o paciente realmente cumprir essa alimentação saudável e estar aliado à atividade física e à recomendação do medicamento prescrito pelo médico. Porque só vai garantir esse bom controle do diabetes, do controle glicêmico, esse status glicêmico bem controlado, prevenindo ou retardando uma complicação do diabetes, se estiver associada à alimentação saudável, à prática regular do exercício e o medicamento prescrito. Doutora Marília, existe algum tipo de açúcar que é mais saudável para o diabético? Por exemplo, a gente sempre de vez em quando o pessoal vem com alguma moda nova, alguma novidade, a gente vê, e tem vários tipos de açúcar, aquele açúcar mascavo, aquele outro açúcar mais menos industrializado, né? Algum desses tipos faz bem para a saúde do diabético ou ele tem que abolir todos? O açúcar em si, a sacarose, né, a glicose, é o que vai causar maior impacto na glicemia do portador do diabético. Rapidamente é absorvido e rapidamente vai aumentar esse nível de glicose no sangue. Então, a recomendação primeira é evitar
todo tipo de açúcar, né? E alimentos que contenham açúcar. Porque às vezes o paciente ressalta, não, eu não estou consumindo açúcar, mas ele esquece que está comendo bolinho, está tomando refrigerante, está comendo sorvete, né? Que tudo isso vem agregado a esse açúcar, como achocolatados. Então, a orientação é evitar o açúcar e os alimentos que contêm esse açúcar. E a recomendação primeira, tentar acostumar o paladar com o sabor do alimento e não lançar mão de algum adoçante artificial. Agora, em algumas situações específicas, né, que tem aquele alimento que realmente fica mais difícil de você saborear sem ter o sabor adocicado, você pode lançar mão sim dos adoçantes artificiais, recomendando, né, que você precisa observar a quantidade a ser consumida. No rótulo, na embalagem, tá o registro, quantas gotas você deve acrescentar ao alimento, né? Então precisa respeitar também essa quantidade, porque Marina, os adoçantes que têm um mais baixo custo, eles vêm com uma boa quantidade de sódio, porque tem o ciclamato de sódio, a sacarina sódica, e se você consumir em grandes quantidades, vai causar impacto também nos níveis pressóricos, né? Na pressão arterial. Também vai muito da adaptação, né? A gente está terminando esse bloco, mas queria que a senhora deixasse uma mensagem com relação a esse processo de adaptação e reconhecer e reaprender a se alimentar, uma reeducação alimentar total, né, com a diabetes. Hipócrates já afirmava, né, que a tua alimentação seja teu remédio. Uma afirmativa que remonta centenas de anos, mas muito válida para o dia de hoje. Então, Marina, a mensagem que eu quero deixar aqui é para mim, para você, Marina, e para o portador de diabetes, que a tua alimentação seja o teu remédio. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação. A gente vai para o intervalo agora. No próximo bloco, nós vamos conversar com a psicóloga Carla Martins sobre a importância de um acompanhamento psicológico no tratamento da diabetes. Daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.